Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquela história de sempre, dependendo do horário que você me ouça. Mas eu desejo que você esteja bem, esteja em paz, esteja com saúde e esteja alegre, né? Afinal de contas, acabamos de passar aí o dia de Natal, o dia que supostamente Jesus teria nascido. Eu digo supostamente o dia, o fato de ele ter nascido é 100% verdadeiro. A única coisa aí que pode estar meio equivocada seria a data. Não há uma comprovação 100% exata com relação à data. Pode ser até próximo dessa data, mas isso não é importante. O importante é que ele nasceu, é que ele veio ao mundo. Isso é que é importante. Todos os acontecimentos são verídicos. A única coisa que pode diferenciar são datas. Mas isso, como eu disse, não é o mais importante. O importante é que Jesus nasceu, graças a Deus. Porque se ele não viesse ao mundo, se Deus não se fizesse homem e viesse no corpo chamado Jesus e vivesse como homem e morresse, se não morresse como homem por nós, não teríamos salvação. Mas Jesus fez tudo de bom. Fez tudo de bom e fez da melhor forma possível, até porque ele fez a vontade do Pai. Isso é que é importante. Bom, ainda continuando em Mateus, eu vou ler para vocês, no capítulo 18 de Mateus, um pequeno trecho, né? E provavelmente do versículo 1 até o versículo 9, e depois vamos meditar nessa palavra. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus, dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se sua mão e o seu pé levam você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Somente até aí, oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração, não só para Te agradecer por todas as bênçãos, por tudo que Tens feito por nós,
pelo dia de hoje, pela saúde, pela paz, pela salvação, pelo perdão, por tudo, enfim, pelo sustento que nos concede. Por tudo nós somos gratos a Ti, Senhor. A Tua palavra nos orienta e nós entendemos isso como uma verdade absoluta. Em tudo dai graças. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Mas agora, Senhor, que estamos na Tua presença, em comunhão com aqueles que estão me ouvindo do outro lado. E estamos, ó Pai, lendo a Tua palavra. Então eu peço, Senhor, que a unção do Teu Espírito venha sobre todos nós, não apenas a mim para falar, mas também aos Teus filhos que estão do outro lado, para ouvir, e a todos, para compreendermos o Teu querer. Portanto, Senhor, abençoa-nos nesta hora, para que sejamos fiéis a Ti e à Tua palavra, e possamos entender o que desejas para nós. Pedimos isso, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, o que nós lemos aqui tem dois princípios aqui, dois detalhes, vamos dizer assim. Eu costumo dizer duas conotações, ou seja, dois assuntos. A maior, o primeiro é maior no reino dos céus, e o segundo é os tropeços. Jesus, atendendo a pergunta de discípulos, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? A pergunta já mostra que há uma certa conotação aqui de vaidade, vamos dizer assim, uma conotação de vaidade de alguns discípulos. Isso é peculiar ao ser humano, mas não é agradável a Deus. O escritor ao Eclesiastes diz que tudo debaixo do céu é vaidade. Mas esses discípulos, quem sabe até, no fundo, quem sabe desejando que Jesus indicasse um deles para ser o maior no reino dos céus, é muita pretensão, mas é verdade. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus não deu uma resposta direta. Jesus fez uma alusão para levar o indivíduo a pensar. Jesus gostava de fazer isso. Aliás, as parábolas têm muito essa conotação. Temos que raciocinar, afinal de contas ele nos deu um raciocínio, né? Então Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Essa foi a primeira colocação dele. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, mas como seria isso? Lembrei agora daquele Nicodemos que chegou a Jesus: o que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus mandou nascer de novo, e ele pensou: eu vou voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer? A mesma coisa deve ter pensado esses discípulos: mas como eu vou me tornar uma criança? Vou passar a usar fralda? Vou passar a andar como um neném, falar como um neném? Claro que não é isso. Jesus estava se referindo à inocência da criança, à simplicidade da criança, à honestidade da criança na sua tenra idade, quando ainda não está na idade da razão, que compreende tudo como uma realidade nua e crua. E ele diz: se não se converterem e não se tornarem como uma criança, então isso é peculiar
aquele que se converte. Irmãos, isso é muito profundo. Parece ser algo simples, mas não é. Porque todos nós que vivemos neste mundo hostil, aprendemos, desde novinhos, a maldar certas coisas, até porque a maldade impera no mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno não gera coisas boas, não. A maldade é graça pelo mundo. Podem compreender isso? Pessoas querendo levar vantagem em tudo. Pessoas querendo ser melhores que os outros. Pessoas invejando algo que os outros têm. Podem compreender isso? Mas isso não agrada a Deus. E é peculiar às pessoas sem Deus. Orgulhosas, vaidosas, tinhosas, por assim dizer, criadoras de problemas. É a natureza humana, porque na carne jaz o pecado. O pecado está na nossa carne. É a natureza terrena em nós. Mas nos convertemos, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, e a nossa natureza terrena precisa ser abafada agora pela natureza espiritual que há em nós. Ao nascermos do Espírito e da água, entenda isso. Nascer da água e do Espírito, sabe o que quer dizer? Nascer do conhecimento da palavra e gerado agora por Deus. O Espírito de Deus vir habitar em nós. Somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Claro que isso tem duas conotações também, mas levando em conta esse detalhe, precisamos ser outras pessoas, menos maldade. Até prova em contrário, confiar, acreditar nas pessoas. Pode compreender isso? E Deus honra isso. Deus honra isso. E nos protege, nos guarda. Não tem que levar vantagem em tudo. Não, pelo contrário. Às vezes é bom perder. Aliás, o apóstolo Paulo disse, certa feita ele disse, morrer para mim é lucro. Ou seja, perder para ele era vantagem. Porque se perde a vida no mundo, ou se perde as coisas do mundo, ganha lá nos céus. Quem quiser gozar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem morrer para esta vida, quem abandonar esta vida podre, ganhá-la nos céus. Então, irmãos, se nos convertemos, se somos novas criaturas, vamos ter mais amor, vamos ter mais respeito, vamos ter mais compreensão, vamos ter mais consideração, vamos ser mais mansos, vamos ser mais humildes, vamos ser mais simples, que via de regra só encontramos isso em crianças. Crianças mesmo, não estou dizendo já crianças de 11, 12, 13 anos, a coisa já começa a ficar diferente, mas eu de crianças mesmo. Eu tenho netas e netos e filhos, e sei perfeitamente quando não havia maldade neles. Podem compreender isso? Então Jesus fala, em verdade lhes digo que se vocês não se converterem, não se tornarem como estas crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Quer dizer, nem vai entrar, quanto mais ser o maior ou menor lá.
E ele diz aqui, ele complementa o que eu estou dizendo, porque aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humildade. Humildade. Veja isso em Jesus. Jesus era Deus, mas veio como homem. E já desde o seu nascedouro ficou no nível da humildade. Não houve lugar para ele na estalagem, nasceu numa estrebaria. Criança ali foi colocado numa manjedoura, que é o coxo onde os animais se alimentam. Veio simples, sem ser os pais dele, o pai, a mãe e o padrasto. O José era padrasto, o pai é o nosso Pai Celestial. Ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. Pode compreender isso? Então, sem ser esses dois, os primeiros olhos que viram Jesus foi dos mais humildes pastores da Galileia. Pastores que cuidavam dos rebanhos de noite. Eram os assalariados de salário mais baixo das profissões daquela época. E Jesus, certa feita, disse: graças te dou, Pai, porque revelaste aos pequeninos. Não revelaste aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Pode compreender isso? Ele viveu, certa feita disse, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha uma casa própria dele. Podem compreender isso? Mas viveu 33 anos e meio mais ou menos, viveu. Então veja bem, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Ou seja, a criança encarna, personaliza a humildade de Cristo. Mas aí ele continua falando, e agora ele fala de tropeços. Por quê? Porque nós, adultos, e metidos a sábios, metidos a inteligentes, achando que sabemos muita coisa, muitas vezes servimos de tropeço para as crianças espirituais. Porque os seres humanos que recebem a Cristo e que se tornam humildes e simples como as crianças, podem sim estar sujeitos a golpes daqueles mais espertos, mais sábios, os espertalhões da paróquia, tem sempre os mais sabidos da paróquia. Mas Jesus disse assim, ó, e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, agora já está falando dos crentes propriamente dito, convertidos ao Senhor, que se tornam pequenos, humildes. Seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Olha, Jesus não fez por menos. A pedra de moinho é uma mó, é uma pedra redonda com um buraco no meio para ser encaixada lá num eixo e ficar girando e moendo os cereais, o milho principalmente. Eu cansei de ver isso lá na minha terra. Mas, veja bem, amarrar uma pedra daquela que é pesada, amarra no pescoço e joga na água, você vai se afogar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. As pedras de tropeço são todas aquelas pessoas que, ao invés de ajudar e abençoar, atrapalham, impedem, ofuscam, por assim dizer, a vida dos crentes.
Eu me lembro eu me lembro porque me foi contado, eu não era nascido. Mas quando meu pai se converteu, lá na Europa ainda, o que aconteceu? Ele, com a minha mãe grávida da primeira filha, que é minha irmã mais velha, e isso já vão 80 e tantos anos, 84 anos já, meu pai foi expulso da casa dos pais dele, porque se converteu ao Evangelho. Pode compreender isso? E pior do que isso, ele era empregado numa indústria de calçado, e essa indústria era do irmão mais velho dele, que o mandou embora também, porque se converteu ao Evangelho. Podem compreender isso? Isto é só um exemplo. Tem gente que, se puder atrapalhar a vida do crente, atrapalha. Mas Jesus disse algo muito importante. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, ou seja, isso é normal no mundo. Infelizmente, isso acontece muito no mundo. Mas ai de quem é responsável por elas. Ou seja, ai de quem age assim. Ai de quem atrapalha por maldade a vida do crente. Pode compreender isto? E aí ele dá um exemplo meio... Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. Isto é uma metáfora. Ele depois diz assim também: e se um dos seus olhos leva a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no fogo eterno. Isso são metáforas, queridos, que dão a entender o seguinte: o sofrimento daqueles que atrapalham a vida dos outros, que atrapalham a vida do cristão, aquelas pessoas, mesmo se dizendo às vezes crentes, ainda tem isso, mas são perniciosos. Se puder atrapalhar, atrapalham, porque se você não pode ajudar, veja bem, é uma coisa. Você não pode ajudar, você não vai ajudar, mas não precisa atrapalhar. Sabe como é que se atrapalha a vida do crente? Censurando, criticando. Se o crente comete uma falha qualquer, por menor que seja, a pergunta logo: mas tá vendo? Não diz que é crente? Você vê um exemplo muito simples no governo, por exemplo. Preste atenção nisso, porque não estou ofendendo ninguém em particular. Mas centenas e centenas de políticos ou de outro tipo de pessoa qualquer, de todas as religiões, cometem crimes. A cadeia está cheia deles e muitos estão fora da cadeia. Mas se um crente faz uma besteira, o mundo logo diz: é o pastor. Às vezes nem é pastor, porque existem pastores e pastores. Existem os pastores verdadeiros, existem os falsos pastores. Mas esse é outro detalhe. É crente, olha lá, e fez isso de errado, ou falou aquilo outro. Não temos que censurar. Deixa Deus agir. Se a pessoa está errada, e pode estar errada, claro, mas vai prestar contas a Deus. É porque você não segue passo a passo a vida dessas pessoas, dia a dia, hora a hora, e não sabe dos sofrimentos que lhes são impostos por Deus por causa da sua maldade, por causa da sua falsa confissão de fé.
porque não são verdadeiros crentes. Se dizem crentes. A própria Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo que confessa de uma forma, vamos dizer assim, irônica, de uma forma leviana, que confessa a Deus, eu creio em Deus, eu amo Deus. Nem todos que dizem isso são verdadeiros cristãos. E, consequentemente, se não recebem a Cristo como Senhor e Salvador, você sabe pelas Escrituras que não vai ao céu. Porque a única maneira de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode compreender isto? É a mais pura verdade. Então, queridos, aprendamos esta lição. Você se diz crente, ou você é crente, vamos dizer assim. Amém. Glórias a Deus por isso. Está no caminho certo para a salvação. Agora, não seja pernicioso, não seja invejoso, não seja orgulhoso, não atrapalhe a vida de ninguém. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, não faz mal. Não pôde ajudar? Não ajude, mas não atrapalhe, mas não prejudique. Não censure, não murmure. Você sabe que o povo que morreu pelo deserto afora, aquele povo todo que saiu do Egito, não chegou em Canaã, não chegou na cidade que emanava leite e mel. Somente 2 chegaram ali, Josué e Caleb. Mas veja bem, por que não chegaram? Por causa da murmuração, por causa do disse-me-diz, por causa da fofoquinha, por causa da censura. Oxa, Deus nos tirou do Egito, onde a gente comia e bebia. Eram escravos no Egito, logo esqueceram da escravidão. Eram escravos. Escravo, veja bem, naquela época, desculpa até do termo, mas apenas para explicar, escravo não era gente. Pode compreender isso? Na cabeça daqueles que não eram escravos, escravo não era gente. Era tratado quase como animais. E eles eram escravos no Egito, mas agora estavam livres e cruzando o deserto em direção a Canaã, onde seria estabelecida ali a nação deles, a nação de Israel, e ficavam murmurando, e ficavam reclamando. Tem gente assim. Tem crente que está levando a vida, está na direção certa de ir ao céu, mas está reclamando, está murmurando. Será que chega no céu? É melhor arrancar uma mão, um pé ou um olho, e isso é uma força de expressão. Isso é figurativo, claro, você não vai arrancar um olho propositadamente. O que você tem que fazer é se privar de olhar aquilo que não presta, aquilo que é pernicioso. Não precisa olhar. Você pode compreender isso? Então, veja bem, porte-se como um verdadeiro crente. Aproveite que vamos entrar agora no próximo ano e mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o seu comportamento. Viva como um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus. Porque se você não tem vida em Cristo, você precisa se converter de verdade. Façamos uma oração para terminar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento propício na Tua presença, onde podemos, Senhor, falar aos Teus filhinhos, onde podemos levar uma palavra de orientação e até conforto. Abençoa aqueles que se rendem a Ti, que já Te conhecem, e se porventura alguma falha há nas suas vidas, ó Pai,
ajuda-os a se corrigir, porque enquanto há vida, há condição de mudar. Então muda, Senhor, muda o pensar dessas criaturas, e que ninguém venha nos impedir, porque somente ao inimigo das nossas almas é que interessa impedir os crentes de viver uma vida cristã. Ajuda-nos, livra-nos do mal e abençoa-nos em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus e o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.